Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula referente à disciplina Matemática Discreta 2. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando esse vídeo Propriedades das Árvores. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Matemática Discreta aí do meu canal. Então, se você se interessa pela teoria dos grafos ou está estudando, eu recomendo que você assista a playlist, tá certo? Os conteúdos, né, abordando diversos tópicos, né, da teoria dos grafos estão postos na ordem lógica, né, de construção do conhecimento, tá certo? Então vamos lá. Só para relembrar aqui, gente, nós estamos na nossa terceira videoaula sobre árvores. Na primeira nós introduzimos, né, o conceito de árvore, né, aprendemos a reconhecer uma árvore, dado um grafo, saber se ele é ou não uma árvore. No segundo nós trabalhamos com o conceito de árvores enraizadas. E agora nós vamos trabalhar três teoremas, né, envolvendo o que? Quantidades. Sejam estas quantidades de vértices, vértices internos, folhas e arestas. Tá certo? A prova desses resultados, pelo menos um deles, o primeiro eu cheguei a ver, eu não incluí na videoaula para não ficar muito longa, afinal são três resultados, né? Então assim, para a gente comentar os três e ainda fazer os exemplos, poderia ficar um pouco longo. Mas se você tiver interesse, tá certo? A gente pode estar fazendo aí nos comentários, beleza? Quer dizer, você pede aí nos comentários que a gente faz a prova. Então vamos lá. Teorema 1. Uma árvore com N vértices tem N-1 arestas. Então, assim, dos três resultados, esse aqui é o mais simples de você, pelo menos, entender ele, né? Ou, pelo menos, entre as decorá-lo, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Seguinte, vamos pegar a nossa menor árvore, um ponto só. Então, neste caso, se eu acrescentar mais um vértice aqui, eu tenho que ter uma aresta ligando esse vértice ao outro. Por quê? Porque numa árvore eu tenho que ter um único caminho entre dois vértices quaisquer. Então o caminho vai ser exatamente essa aresta. E digamos que eu acrescente mais um fio a este vértice aqui, ó. Então eu tenho outra aresta. O que você percebe? Que cada novo vértice que entra, ele entra com uma aresta. Só que o primeiro vértice que entrou, o primeirão, lá para formar minha árvore, ele não veio com aresta nenhuma. Daí a diferença, N vértice, N-1 aresta. Eu fico sempre devendo uma aresta que é desse primeiro vértice, tá certo? Então, assim, claro, isso não é uma prova do resultado da prova, usa indução matemática, uma ferramenta de demonstração, né, de teoremas matemáticos. Você pode achar ela aí na playlist do meu canal, Técnicas de Demonstração em Matemática. E depois de ver essa playlist, né, ver essa técnica, você pode estar pedindo aí nos comentários que a gente faz, aí você vai entender melhor o processo. Tá certo? Teorema 2. O Teorema 2 e o Teorema 3, né, eles envolvem o conceito de árvores emárias completas. O que são árvores emárias completas? São árvores são árvores nas quais seus vértices internos têm a mesma quantidade de filhos, tá certo? Por exemplo, na binária, todos os vértices internos têm 2 filhos. Na ternária, todos os vértices internos têm 3 filhos. E por aí vai, tá certo? Então esses dois teoremas, diferente do primeiro, estão relacionados com árvores emárias completas. Então vamos lá. Teorema 2. Uma árvore emária completa com I vértices internos possui N igual a M vezes I mais um vértice. Então ele relaciona o quê? Número total de vértices, o M aqui que vem do emária, se for binária 2, ternária 3, 4, ternária 4, por aí vai. O I, os vértices internos, então ele tem uma fórmula que relaciona esses três indivíduos. Tá certo? Essas três quantidades. Teorema 3. Teorema 3 ele bota equivalências entre todos os itens que eu citei no começo da videoaula. Quais são? Quantidade de vértices internos, quantidade de folhas e de arestas, tá certo? Ele é dividido em 3 partes. Vamos ler. Uma árvore emária completa com N vértices tem I igual a N-1 sobre M vértices internos, ou seja, relaciona vértice interno com total de vértices e o M aqui do emário, tá certo? Ou L igual a M-1 vezes N mais 1, fecha parênteses, sobre M folhas, ou seja, relaciona folhas com o M do emária e o número total de vértices. Aqui, com I vértices internos, tem isso aqui. É o próprio resultado aqui de cima. Tá certo? E também L folhas. Quer dizer, esse L aqui dado por M-1 vezes I mais 1. Ou seja, relacionou o M do emário e o I de vértices internos. E aí, por último, eu tenho mais uma forma também, envolvendo agora o número de folhas. Tá certo? O que você vai perceber? Uma coisa interessante. Esse teorema aqui é um teorema que ele é nosso amigo. Em que sentido? Vamos pegar uma fórmula aqui bem conhecida da física, né? A fórmula lá da, acho que é dinâmica, né? Que você estuda. Força igual a massa vezes aceleração. Acho que tem uma setinha aqui que são vetores, né? Então, nesta
Nessa fórmula aqui, você poderia escrever outras duas fórmulas, pelo menos mais duas fórmulas equivalentes a essa. De que forma? Isolando as variáveis. Por exemplo, a aceleração aqui ela poderia ser dada pelo quociente entre a força e a massa. E a massa pode ser dada pelo quociente entre a força e a aceleração. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho três fórmulas em uma. Só que nos livros, normalmente, eles colocam só uma e deixam as outras a cargo do leitor isolar a variável e achar. Então, na verdade, eu tenho tantas fórmulas quanto for o número de possíveis variáveis. Então, a massa aqui do objeto pode mudar, né? Você tem um objeto, se você considerar um outro objeto, a massa vai mudar. Uma aceleração de um certo objeto, se você considerar um outro, a aceleração de um outro objeto, vai mudar também a força e por aí vai. Então, você tem aqui três fórmulas em uma, só que eu só escrevi uma delas. Aqui nesse resultado, ele fez questão de isolar, né, cada variável para praticamente cada pergunta que você tiver. Por exemplo, se você olhar bem, esta fórmula aqui e essa, elas são a mesma. Olhe bem, elas derivam do mesmo lugar. Se eu passar esse menos 1 para cá, ó, fica L menos 1 igual a M menos 1 vezes I. Então, isolando I, passando M menos 1 dividindo, eu tenho exatamente a fórmula de baixo. Ó. Então aqui ele só fez o quê? Reescrever algumas formas, né, isolando outras variáveis. Tá certo? Então, tendo em vista esses três teoremas aqui, vamos aplicá-los. A aplicação deles é relativamente simples, né, embora sejam muitas fórmulas, né? Mas eu costumo sempre, como professor pelo menos, colocar no quadro ou deixar o aluno fazer aquela colinha dele, né, com aqueles assuntos que ele acha mais importantes, né, aquela parte teórica. Aí você poderia, né, nesse caso, aí, estar levando essas fórmulas, né, ou ter acesso a elas na hora da prova. Olha só, então esse exemplo aqui ele é mais direto, tendo em vista os teoremas, e este aqui é um exemplo onde nós vamos o quê? Contextualizar dentro de uma situação prática, tá certo? Então vamos à primeira. Quantos vértices internos tem uma árvore binária completa com 9 folhas? Desenhe uma solução. Aqui a gente poderia começar desenhando a solução, mas o ideal é que se utilize também a fórmula. Ou seja, não fique muito preso a desenhos, porque se eu tivesse aqui 900 folhas, acabou, meu amigo. Fazer pelo teorema e acreditar que está certo, acreditar que você não errou conta. Ou torcer para você não errar conta. Então, essa ideia do desenho é muito boa assim, logo no início, com pequenas árvores, né, árvores com poucos vértices, poucas arestas, né, é interessante você aplicar essas fórmulas aqui e também desenhar para você adquirir confiança, ver que de fato a fórmula parece ser verdadeira. Ou então demonstrar. Né, ou demonstra a fórmula, que aí você vai acreditar mesmo, ou faz para alguns poucos casos, né? 3 vértices, 4 vértices, 10 vértices, 5 vértices, sei lá, quantidade de vértices suficiente para você pegar a manha, tá certo? Então, quais são os dados que eu tenho aqui, gente? Olha, como ela é binária completa, eu já sei que o meu M é igual a 2. Normalmente esse dado aqui é sempre dado nos enunciados. Perceba que o M aqui ele nunca foi isolado, ó. Porque quando eu falo de alguma situação, ou eu falo explicitamente que eu estou trabalhando com a binária, ternária, quaternária, quinternária, sei lá. Ou eu simplesmente deixo isso nas entrelinhas, de modo que logo ao ler o problema você já sabe de que tipo de árvore está se tratando. Como é o caso do próximo ali, a gente vai perceber. E ele tem 9 folhas. Folhas aqui nessa questão é indicado pela letra L. Então L, não é a questão não, é no teorema. 9. Certo? Então, qual forma, gente? Já que o teorema isolou bastante as coisas, né, as variáveis em função das outras, né, fez todo o trabalho que às vezes é nosso, qual forma eu usaria direto para achar o número de vértices internos, que é indicado pela letra I, usando M e L? Se eu olhar bem, ó, tá aqui, essa última aqui. Ó. Eu tenho o L, que é o número de folhas, e tenho também o M, que é binário, então o M é 2. Então, substituindo aqui, ó, vamos só copiar a fórmula, eu gosto sempre de copiar, até para fixar, porque às vezes você pode fazer um concurso também. Então é interessante que num concurso você saiba as fórmulas de cabeça. Óbvio que lá, talvez ele só lhe dê fórmulas numéricas, né, valores numéricos muito difíceis, como constantes, né, importantes, talvez ele até lhe forneça. Mas fórmulas dificilmente ele vai lhe fornecer. Então, às vezes a gente precisa dar uma decorada, né, na fórmula. Então, ó, L menos 1 vai ser 9 menos 1 sobre 2 menos 1. 9 menos 1, 8. 2 menos 1, 1. 8 sobre 1, 8. Então eu tenho, na verdade, nesta árvore, 8 vértices internos. Eu coloquei esse desenho aqui por minha conta. Né? A solução de onde eu
peguei, né? Lá até o número de folhas era diferente também. Mas esse desenho aqui é para a gente verificar meio que a gente achou. Porque muitas vezes, o que ocorre? Você até conta certo, mas na hora de jogar na forma você faz uma conta errada e deixa lá a resposta. E quando você faz o desenho é só para verificar. Em casos pequenos é sempre aconselhável se fazer o desenho, se você tiver tempo para isso. Então, olha bem, vamos começar aqui. Minha árvore, ela tem, inicialmente, se ela só tiver um vértice, esse vértice vai ser folha, ele não tem filhos. Mas eu preciso de 9 folhas. Então eu vou acrescentar aqui 2 filhos a ele, ó. Um filho aqui à esquerda e um filho aqui à direita. Então, vou botar aqui a aresta. Como é binária completa, eu preciso de 2, né? Por que eu acrescentei 2, professor? E só 2? Porque ela é binária completa. Aí, como eu vejo agora, ó, esse cara aqui, que era folha, passou a ser vértice interno. E esses dois são, agora eu tenho 2 folhas, só que eu preciso de 9. Então, eu vou acrescentar aqui mais filhos. Ó, vou acrescentar 2 filhos a esse. Tá certo? E 2 filhos a esse aqui. Dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho agora 3 internos, né, mas eu tenho ainda 4 folhas. Então, eu vou acrescentar 2 filhos a cada um desses aqui, tá certo? E vamos fazer a contagem de novo. Então, eu tenho aqui o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 folhas, que são vértices que não têm filhos, né? Temos os vértices internos, são aqueles que têm filhos, as folhas são aqueles que não têm filhos. Então eu preciso de mais o quê? Mais 2 folhas, né? Uma folha, na verdade. Só que o problema é que quando eu coloco uma folha, eu coloco em um cara, quando eu coloco mais uma folha, eu coloco em um cara que é vértice interno. Como ela é binária, tem que entrar 2 filhos aí. Então, eu perco um vértice interno, mas eu ganho 2. Então, no final das contas, eu ganho o que eu estou precisando. Ó. Então, eu vou colocar 2 nesse aqui. E vamos analisar. Então, esse cara aqui, ó, percebe, ele era o quê? Um vértice, uma folha, né? Esse aqui. Como entrou 2 filhos, ele passa a ser um vértice interno. E eu ganho 2 folhas. Então eu perdi uma folha e ganhei 2, então eu ganhei 1. Então provavelmente eu devo ter 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, só para... Né, vamos circular aqui as folhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de fato, bate com o enunciado. Só que ele pergunta quantos vértices internos. Então vamos analisar aqui quem são os vértices internos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente como nós obtemos, tá certo? Então, só botar um quadradinho aqui para diferenciar os vértices internos, né, das... Então, ó, escolher esse cara aqui como raiz, é sempre bom a gente indicar a raiz, tá certo? Eu tenho essa árvore. Aí eu posso ter outras árvores? Sim. Basta que eu escolha outro indivíduo como raiz. Por exemplo, se eu desse uma empenada nessa árvore aqui, ó, botando a raiz aqui, então ela desceria a partir desse cara aqui, ó. Perceberia que eu tenho uma... Não, aí eu não poderia colocar, né? Porque ele teria mais filhos, né? Então, assim, eu poderia desenhar outra árvore, né? Vamos imaginar aqui uma outra árvore, por exemplo. Pensando em um certo vértice como raiz... Então eu vou colocar aqui 2 filhos para ele e eu vou colocar basicamente mais filhos à esquerda, né? Então, todo filho à esquerda vai ter 2 filhos. Vou desenhar aqui para a gente entender, tá certo? Não sei se vai caber os 9, mas é uma árvore, né? Diferente da primeira. Então, ó, todo filho esquerdo, ó, ele tem filho, tá vendo? Então esse cara aqui é pai desses 2. Então esse à esquerda aqui tem 2 filhos, porque é completo, ele precisa ter 2, né? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como não vai caber aqui abaixo, aí você pode modificar. Mas já está diferente dessa árvore aqui. Perceba que a diferença aqui, ó, de uma folha
para outra, né, em gerações é só de uma geração. Aqui, por exemplo, eu tenho uma folha aqui, aí se eu for andando gerações, 1, 2, 3, eu tenho até, sei lá, 4 gerações ou 5 na frente. Então são árvores diferentes, né? Então aqui eu acrescento o seguinte, ó, vou acrescentar nesse filho aqui, ou nessa folha aqui, 2 filhos. Até dá 9, né? Acrescentar mais um aqui, eu acho que é suficiente. E vou colocar nesse aqui, ó, mais 2. Então vamos contar para ver se já chegou em 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda falta, né? Vou colocar nesse aqui agora. Então aquela regrinha nossa acabou lá no começo, que era a regra de só o filho esquerdo ter. A gente podia continuar se tivesse espaço, tá certo? Mas como eu não tive... Então vamos contar de novo. Lembrando, eu não posso acrescentar só um filho, até porque não vai dar certo e também porque minha árvore é completa, binária, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, só para circular, para ter certeza, ó, as folhas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? E aí, consequentemente, os vértices internos são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas perceba que essas árvores são diferentes, ó. Por exemplo, esse lado esquerdo aqui ficou o quê? Direito, por exemplo, ficou desequilibrado. Eu só tive descendentes desse lado de cá. Tá certo? Então, em algum sentido, elas representam situações diferentes, famílias diferentes, digamos assim, se a gente pensar em ordem de descendência, né? Ou descendentes, né? Então, esse exemplo aqui foi um exemplo mais, eu diria assim, genérico, né? Não tem uma situação embutida nele. Nesse sentido, eu resolvi escolher um outro exemplinho também, mas eu diria real, mais possível, né? Que é o seguinte. Suponha que alguém comece uma carta em cadeia. Cada pessoa que recebe a carta é solicitada a enviar para outras 4 pessoas. Algumas fazem isso, mas outras não enviam cartas. Então quem envia 4, mas existe um grupo que não envia cartas. A corrente acaba ali, né? Quantas pessoas viram a carta, incluindo a primeira, se ninguém recebe mais de uma carta e a corrente terminar depois de haver 91 pessoas que leram a carta, mas não enviaram? Aí a pergunta bem, quantas enviaram? Então ele quer saber quantas pessoas no total leram a carta, no caso aí vai ser o número de vértices, né? Todo vértice leu a carta, e ele nos dá que 91 pessoas leram, mas não enviaram. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas pessoas são o quê aqui dentro dessa teoria? São vértices internos, são folhas, são arestas, são o quê? Então, a gente começar mais ou menos assim, ó. Vou fazer só uns primeiros desenhos aqui. Não cabe aqui, mas vamos tentar assim, ó. Então aqui eu tenho um cara, esse cara aqui, por exemplo, ó, ele passou a carta para outras 4 pessoas, o primeiro foi obrigado a passar, não tem jeito, né? Senão a corrente se quebraria nele. Aí digamos que um desses aqui passou para mais 4 e aí foi essa brincadeira, né? Então, e aí continua, né? Continua. Até que eu tenha quantas folhas? 91, ó. 1, 2, 3. Eu não vou circular todo mundo, né? Porque, digamos, nesse primeiro aqui eu sei que só esse mandou. Aí os outros, digamos que esse aqui mandou, os outros não, né? Tem, né? Esses... Não, esse aqui não mandou, mas os outros mandaram, né? Então vou botar aqui uma... Para indicar que mandar para 4 pessoas. Embora eu só botei um tracinho, mas mandar para 4. Então, nessa brincadeira, eu tenho 98 dessas, ou 91 dessas bolinhas, ou seja, folhas. Tá certo? Olha só, aí nós temos que identificar que tipo de árvore é essa aqui. Pelo meu enunciado, ela parece ser uma árvore, ela vai ser uma árvore completa, né? Quer dizer, ela vai ser uma árvore quaternária completa. Por quê? Porque cada pessoa que envia a carta, envia para 4, ou seja, enviar a carta é a ideia de ter filhos, é a mesma ideia de que quem enviou carta é como se fosse uma árvore genealógica quem tem filhos. E quem não enviou carta são as folhas. Então eu tenho aqui nesse caso que a minha árvore é emária completa. Por quê? Ou a pessoa envia para 4 pessoas ou ela não envia para ninguém. Tá certo?
eu tenho que L vale 91. E eu quero, primeiro, N, né? Que é quantas pessoas... vamos lá, quantas pessoas viram a carta, incluindo a primeira. Ou seja, todo mundo que, seja ela enviou ou não, mas que a carta passou pelas mãos delas, mesmo que ela não tenha enviado para outras 4 pessoas. Então eu quero o quê? N. Primeiro, eu quero N. Tem alguma forma que me relaciona N, M e L? Vamos lá. Essa aqui relaciona, só que não está isolada, não ficou legal, né? Essa aqui, ó. Eu quero N e ela tem exatamente isso aqui, ó. M vezes L menos 1, M menos 1. Então, daqui, ó, N, vou copiar a fórmula aqui, ó, vai ser, né? A fórmula foi essa aqui, ó, ML menos 1 sobre M menos 1, né? Pronto. Então, só substituir aqui, ó, vai ficar M aqui é 4 vezes 91 menos 1 dividido por 4 menos 1. Uma coisa, gente, nem todos os números são possíveis aqui, viu? Você vai perceber isso, que se esse número aqui não der uma divisão exata, o enunciado estaria errado. Tá certo? Não poderia ter uma árvore completa. Essa divisão tem que dar exata. Então aqui deu quanto? 4 vezes 91 vai dar 4 vezes 90, 360 mais 4, 364. Menos 1, 363. Dividido por 3. Se você fizer essa conta aqui, óbvio, vai dar 121. Então, 121 foi o número total de pessoas que viram a carta, né? Vamos chamar aqui de 1, ó. Viram a carta. Seja essas pessoas reenviando para outras 4 ou parando a corrente ali. Tá certo? Segunda parte. Quantas enviaram? Quem enviou a carta é o que, gente? É quem teve filhos. Ou seja, a ideia de ter filhos aqui na nossa notação. É o que? É os vértices internos, ó. Então, segunda parte aqui, ó. Eu quero I. Como é que eu acho I por esta forma? Eu posso já usar o N, ó. Achei no item anterior. Ou posso usar alguma fórmula que envolva o que já foi dado na questão. Por exemplo, e é bom se você puder fazer por 2 fórmulas diferentes para checar o resultado, para ver se dá o mesmo, né? Às vezes você erra conta nenhuma, né? Mas se der o mesmo resultado, provavelmente você está certo. Não é possível você cometer o mesmo erro ou 2 erros diferentes e foi parar na mesma resposta. Então é um mecanismo até de você estar testando. Então, ó, o número de vértices externo, ó, pode ser dado por L, que é o número de folhas, sobre M menos 1. Então vamos lá. Ó. I vai ser L menos 1 sobre M menos 1. Que vai ser 91 menos 1 sobre 4 menos 1. 91 menos 1, 90 sobre 3, que vai dar 30. Aí fica um convite, gente, para você fazer por outras formas também. Por exemplo, você achou a N, né? Será que se eu jogar aqui, daria certo? Fazer a continha aqui no canto, ó, já que não tem espaço aqui embaixo. Vamos tentar usar outra fórmula, né? Só para desencarnar a consciência, às vezes a pessoa pensa, ah, só tem esse jeito que o professor achou. Não, principalmente num teorema como esse. Então, ó, eu sei aqui que N é MI mais 1. Eu quero I, né? Então vamos jogar aqui. O N, a gente achou, foi 121. O M foi 4 vezes o I, que é o que eu quero. Então, observe, quando eu passar para cá, ó, vai ficar 4I igual a 121 menos 1, 120. Então, I vai dar quanto? 120 sobre 4, que deu 30. Pô, graças a Deus, né? É esperado que desse 30. Se não desse 30 aqui, ou eu errei aqui, ou eu errei aqui. Tá certo? Ou eu errei onde eu achei o N também. Então, é muito bom que você tente fazer sempre de 2 maneiras, se você tem tempo, né? Normalmente na matéria eu dou bastante tempo para a pessoa estar respondendo. Então, eu indico que você faça por 2 formas diferentes, só para verificar mesmo, tá certo? Mesmo que você chegue e apague a outra. Tá certo? Mas é mais a título de verificação, tá certo? Então é isso aí, aqui temos esses teoremas. Eu vou voltar com mais videoaulas, né, onde eu vou estar fazendo mais exemplos, né, envolvendo essas quantidades aqui. Beleza? Mas qualquer dúvida é só jogar aí nos comentários que a gente está aí para responder. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.